Boa noite a todos, muito bem-vindos a essa que é a nossa segunda sessão acadêmica da exposição Um Julgamento Quatro Línguas. E é um marco muito importante na história da interpretação. A interpretação simultânea está completando 80 anos, então merece sim, né, essa celebração. A sessão de hoje vai ter o tema de direitos humanos. Muito obrigada. Agora eu gostaria de compor a mesa e de convidar à mesa a professora Mônica Sete Lopes, que vai ser a nossa debatedora de hoje. Nosso outro professor convidado, como eu apresentei no comecinho, é o professor Christian Jakov Schallenmüller. Professora Mônica, por favor. Muito bem-vinda, professora. Muito obrigada por ter aceito o convite para moderar essa sessão, esse debate. Nós vamos verificar se o professor Christian consegue nos ouvir direitinho, se a gente consegue colocá-lo na tela. Nós temos feito isso aqui com alguma frequência, tem dado certo, tomara que hoje não seja a lei de Murphy. A gente faz muita sessão aqui de promoção de professores, etc., toda a distância. Vamos ver se dá certo. Vou esperar a senhora conseguir se aproximar aí do microfone para os intérpretes nos ouvirem. É só fazendo a apresentação, a professora Mônica Sete Lopes, ela é vice-diretora aqui da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, é a professora titular de Teoria do Direito, aqui do curso de Direito, não é isso, professora? Meu nome sim, eu sou. Boa noite a todos e todas, é uma alegria estar aqui hoje. Esse evento é um evento muito bem, assim, muito querido para nós, né? Nós o estimamos muito pela importância de tudo que vocês têm visto aí, da exposição que está lá sendo visitada pelos nossos alunos, não é? E por quem mais se interessa e aparece. A escola é aberta para quem quiser vir. Então, temos muito prazer de estarmos aqui. O professor já está aí, né? Nós não estamos conseguindo, por alguma razão, colocar o professor Christian no telão da sala. Nós vamos continuar tentando, mas eu vou virar o vídeo para vocês por que não? Será o lá conhecerem. Não está conseguindo, não? Não está conseguindo Eles não entrar. testaram lá de dia hoje, não? A gente faz isso aqui toda hora. Eu sei, mas enfim. Nós vamos apresentar o professor Christian, e aí eu vou virar o vídeo para vocês e vou deixar aqui em tela cheia, porque aí a visualização vai ficar mais fácil. O professor Christian é o nosso convidado de hoje, né, professora Mônica? O professor Christian, ele é professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele realizou pós-doutorado como pesquisador visitante no Institut d'études politiques de Paris, e possui um pós-doutorado em Relações Internacionais, doutorado e mestrado em Ciência Política pela USP, com a bolsa pela FAPESP, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e em Filosofia pela USP. Foi bolsista do programa Fulbright e de doutorado sanduíche na The New School for Social Research, em Nova York. Professor Christian, é um prazer imenso tê-lo conosco, nós agradecemos a sua presença, estamos muito orgulhosos que o senhor aceitou fazer parte desse debate. E a palestra do professor Christian tem o título Verdade, Prova e Narrativa, o julgamento de atrocidades e a construção da memória pública. Vamos virar o vídeo para que a gente consiga deixá-lo em contato com a audiência, para a audiência conhecê-lo. Só um minutinho. Se vocês quiserem sentar um pouquinho mais para frente para ver, mas eu acho que o áudio do professor Christian vai chegar aí direitinho, né? Bom, então me chamem aqui que eu estou com várias janelas abertas, inclusive o chat aqui da reunião. Podem me sinalizar se não estiverem me escutando, se tiver algum probleminha, me escrevam ali, ou alguém pode ligar o microfone simplesmente e me chamar, né? Enfim, então, boa noite a todas e todos. É uma honra também para mim participar desse evento organizado pelo braço
brasileiro, né, da Associação Internacional de Intérpretes de Conferência, em conjunto com a Faculdade de Direito da UFMG. Eu faço aqui um agradecimento e uma saudação especial à Larissa Benevides, que me estendeu o convite de forma muito gentil, e a professora Mônica Sete Lopes, que compõe a mesa, né, vai coordenar os trabalhos de moderação da nossa conversa, né? Então, é uma alegria e uma honra participar desse evento. A Larissa já me apresentou, né? Enfim, eu sou um professor da área de ciência política, né? Mais especificamente teoria política, embora também tenha uma graduação em direito, né? Então, eu não sou, enfim, propriamente um especialista, né, no Tribunal de Nuremberg, mas eu pesquiso a chamada justiça de transição, né, que também tem colegas de vocês que trabalham com essa temática, é muito forte na Faculdade de Direito da UFMG. Então, mas enfim, eu estou a partir dos olhos, né, do prisma da ciência política, né? Então, a minha abordagem, a minha compreensão aqui, enfim, o que eu acho que dá para contar um pouquinho, contribuir um pouquinho sobre Nuremberg, né, passa justamente por esse prisma, né? Enfim, menos então exatamente uma conversa de especialista, né? Pensando num público também um pouco de estudantes e intérpretes de conferência, né? E mais então uma ideia de falar um pouco sobre algo do antes e do depois desse tribunal, né? Eu gostaria de começar com essa frase, né? Uma fala curta, né, de uma frase da Hannah Arendt, né, que acho que é muito poderosa, que ela pronunciou numa entrevista célebre em 1964 para o Günter Gauss, numa emissora de televisão alemã, né? Ao ser perguntada sobre o que havia restado, o que tinha ficado da Alemanha para ela, né, depois do exílio, depois da perseguição, né, da destruição de todo o seu mundo, ela respondeu simplesmente: Geblieben ist die Muttersprache, né? O que ficou, o que restou foi a língua materna. Ela não estava falando só da memória afetiva ou de uma nostalgia cultural, né? Ela estava dizendo ali que a língua, enfim, conforme a sua própria filosofia, né, é o que sustenta o pensamento, né? Aquilo que permanece quando as instituições, enfim, os territórios, as identidades, né, desmoronam. A língua, então, é aquilo que nos permite continuar pensando e, sobretudo, continuar a levar adiante a tarefa de julgar, né? E ela costumava lembrar que pensar, ele é, em primeiro lugar, né, enfim, um diálogo silencioso que a gente trava consigo mesmo, né? E que esse diálogo só pode ocorrer, a princípio, numa língua, a nossa língua materna, né? Julgar, por sua vez, né, seria esse esforço, né, esse empenho, essa tentativa de tornar esse diálogo público, de levar as nossas palavras para um espaço comum onde se constrói entre pessoas que não pensam da mesma maneira e muitas vezes também não falam da mesma maneira, né? Essa reflexão, acho que sempre teve um significado particular para mim, né? Apesar de eu não ter seguido profissionalmente o caminho da tradução, né? Eu cresci numa casa atravessada por duas línguas, né? E pelos desafios constantes de fazer com que essas línguas se entendessem, dialogassem de alguma forma, né? Os meus pais dedicaram as suas vidas, né, ao ensino e à tradução entre alemão e português, e ainda que, enfim, não seja o foco central deles, né, porque o foco é o ensino, né, os dois tiveram também experiências
nas suas carreiras, né, algumas experiências de tradução simultânea, e muitas de tradução mesmo de textos, né? E é um exercício, né, enfim, que quem trabalha com tradução de alemão, né, sabe o quanto que isso exige, especialmente, claro, nas traduções simultâneas, né, com aqueles verbos que nas orações subordinadas, né, insistem em aparecer, se acumular, né, ao final de cada frase. Então, enfim, fiquei muito contente também por esse motivo, né? Aceitar esse convite não foi só aceitar falar sobre um tema acadêmico que me acompanha em alguma medida, né? Como pesquisador da justiça de transição, que é um campo que nasce mais tarde, mas que bebe, enfim, da fonte do Tribunal de Nuremberg, né? Mas foi também, enfim, tocar um pedaço aí da minha formação mais íntima, né? Essa convivência com os limites e as possibilidades da tradução como uma ponte entre mundos diferentes, né? Então, e é justamente nesse ponto que eu gostaria de fazer a passagem, né? Enfim, começar a falar propriamente de Nuremberg, né? Enfim, se a língua materna é aquilo que permanece quando tudo parece ruir, tudo parece desmoronar, Nuremberg, né? Enfim, a experiência do tribunal vai mostrar que para reconstruir o mundo depois de uma guerra, depois de um genocídio, né? Uma única língua não é suficiente. Foi, então, como foi dito a princípio aqui, em outras ocasiões desse evento também, eu sei que vocês tiveram outras sessões de seminário, né? Foi a primeira vez que um tribunal teve que narrar o indizível, praticamente, em 4 línguas simultâneas, né? A acusação proferida em inglês precisava chegar de forma inteligível ao ouvido de quem escutava em alemão, o argumento jurídico elaborado em francês precisava ganhar contorno inteligível em russo, o testemunho de uma vítima precisava atravessar ali as cabines, os microfones, chegar até o fone de ouvido, né, do interlocutor, do ouvinte, sem perder a sua força narrativa e a sua força moral também, né? Então, claro, foi um grande desafio técnico para aquela época, muita coisa acabou sendo inventada a propósito do tribunal também, mas era mais do que isso, né? Enfim, era a questão da tradução era parte da própria viabilidade, né? A possibilidade do julgamento, né? Então, enfim, esse é o primeiro ponto, né, que eu queria deixar aqui, né? Isso significa que julgamentos como esse, né, e outros no futuro também, várias experiências de tribunais e comissões da verdade em várias experiências, né, são também acontecimentos linguísticos, né? Enfim, existem várias experiências em que a gente pode se reportar com relação a isso. A entrevista que nós assistimos antes traz uma dessas experiências, né? E uma das mais conhecidas também, que vocês provavelmente também já ouviram falar, alguns mais, outros menos, né? O caso da África do Sul, por exemplo, em que havia traduções para pelo menos 11 das línguas que são faladas no país, né? Enfim, então é todo um esforço, uma construção de criar, enfim, uma gramática comum que seja ao menos intercambiável entre essas diferentes mundos linguísticos, né? Trazendo de volta um contexto que já foi mencionado, né, em outras sessões desse evento de vocês, né, que tem acontecido ao longo de algumas semanas, né, mas pensando aqui em quem nos acompanha talvez pela primeira vez, Nuremberg começa formalmente, né, há praticamente exatos 80 anos, por isso que enfim, esse evento é uma efeméride nesse sentido, né, em 20 de novembro de 1945. Né? Então, apenas alguns meses depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Né?
Esse é um julgamento, então, que nasce em circunstâncias muito excepcionais, né? Uma Alemanha derrotada, militarmente ocupada, né? Com um conjunto de crimes que literalmente não cabia mais nas categorias jurídicas existentes até então, né? E ele foi composto pelos principais aliados vencedores, né? Os 4 principais aliados vencedores, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a União Soviética. E pela primeira vez, então, um tribunal internacional vai fazer o que parecia até então quase que inviável, impossível, que é atribuir responsabilidade penal individual por crimes cometidos em nome do Estado, né? E crimes que, naquele momento, né, ainda nem tinham nome exatamente, né? Enfim, então, isso certamente foi comentado numa palestra anterior desse evento que vocês estão organizando, né? Mas não tem como não mencionar isso, né? Enfim, crimes contra a humanidade, por exemplo, como já foi discutido numa outra sessão, é um conceito que, claro, vai se desenvolver mais tarde, mas que em alguma medida surge ali para nomear aquilo que não podia ser nomeado sem uma categoria inteiramente nova, né? Enfim, mas Nuremberg foi também, para além da questão jurídica, né, da inovação jurídica que precisou criar ali, foi também, acho que esse é o ponto onde eu posso trazer um pouco mais de contribuição, né, um julgamento fundacional, né, no sentido político da expressão, né, de uma refundação, né. É um julgamento que marca um antes e um depois, né, não só para a Alemanha, mas para a própria ideia de uma ordem internacional baseada em princípios de responsabilidade estatal e de responsabilidade individual. E esse caráter fundacional, ele aparece logo nos primeiros minutos já do julgamento, quando o juiz-presidente faz a abertura e o promotor norte-americano, na época, Robert Jackson, ele apresenta o discurso que se tornaria célebre, né? Um discurso que, na prática, tenta reconstruir uma linguagem moral, né? Enfim, depois desse colapso civilizacional que foi a Segunda Guerra, né? Então, quando a gente fala de Nuremberg, a gente está falando de um tribunal que teve de inventar as suas próprias categorias jurídicas, né, a sua própria gramática moral e a sua própria infraestrutura de compreensão mútua, né, de tradução, inclusive em termos técnicos, né. Então, enfim, é isso. Ele não foi apenas, entre aspas, né, um julgamento internacional, foi também a tentativa, talvez, né, enfim, provavelmente a mais ambiciosa até aquele momento, de reconstruir o mundo por meio da palavra. E, portanto, nesse caso também, claro, por meio da tradução, né? Então, é a partir dessa tripla dimensão fundacional e inovadora também, no sentido jurídico, no sentido moral e no sentido linguístico, né, que a gente pode entender por que Nuremberg ocupa um lugar tão singular como referência para processos futuros de o que eu vou chamar aqui de uma maneira, acho que mais abrangente, né, justiça histórica, né, ou justiça retrospectiva, digamos. Então, enfim, é justamente essa ideia de Nuremberg como a primeira grande referência para processos futuros, né, de justiça histórica, justiça retrospectiva, né, que vão chamar mais tarde de justiça de transição também, que eu gostaria de me reportar um pouquinho mais adiante, né? Mas antes da gente avançar para o significado jurídico, histórico, né, de Nuremberg, do porvir, né, a gente tem que entender um pouquinho, claro, eu tenho um tempo limitado, e eu também acho que é proveitoso a gente
poder conversar depois, né, escutar um pouquinho vocês, né, então não vou me estender, é algo tudo muito rápido aqui, mais ou menos curto, né, mas, enfim, comentar um pouquinho por que um julgamento desse tipo, né, um julgamento extraordinário desses termos, né, se tornou necessário. Né. O que estava sendo julgado ali não era só um conjunto de crimes gravíssimos, né, entre aspas também, porque é um termo que vem depois, mas só para a gente entender aqui do que se está falando, como crimes hediondos, né, era um tipo de poder também radicalmente novo que estava sob avaliação, sob julgamento, né, uma forma de dominação que tinha rompido com todas as categorias políticas, jurídicas e morais que a gente usava para entender o mundo, né? Que é o totalitarismo, né? Enfim, a própria Hannah Arendt que vai formular esse conceito também, com algumas alterações depois, mas justamente nesse sentido, né? Assim como essas categorias jurídicas que o tribunal vai ter que criar e inovar, porque as categorias que existiam até então não davam conta, né, de julgar a realidade que estava diante dos investigadores, dos promotores, advogados e juízes, né, o próprio ismo, né, o próprio regime político que estava também em julgamento era algo inédito, né? Enfim, então vai dizer Hannah Arendt, né? A gente não tem mais como usar o conceito de tirania ou de despotismo ou mesmo a ideia moderna de ditadura para classificar o que está acontecendo aqui, né? Precisamos de um novo termo, de um novo conceito, né? Então, pensar o totalitarismo, especialmente o nazista, é reconhecer que ele não foi apenas, então, mais uma ditadura brutal, foi um sistema todo construído para penetrar todas as dimensões da vida das pessoas que estavam sujeitas a ele, né? A política, para começo de conversa, né? Mas a esfera privada, né? O trabalho, a cultura, né? Até mesmo a forma como as pessoas pensavam e percebiam a realidade, né? Até mesmo a intimidade, mais do que a vida privada, simplesmente também era afetada e dominada completamente por isso, né? E combinou pelo menos dois, né? Tem mais coisa aí, né? Enfim, mas falando dos totalitarismos em geral, né? Dois instrumentos principais, né? O terror que destrói a espontaneidade, paralisa a ação, transforma os cidadãos em súditos completamente aterrorizados, né? E a propaganda que não só produz mentiras, né, enfim, mas cria uma segunda realidade, né, um mundo fictício em que o absurdo se torna plausível. Então, as experiências das máquinas, né, de produção de mortes em massa, né, dos campos de concentração, nos regimes totalitários do século XX, né, e aqui falando especialmente do nazismo, mostraram bem como que funcionava o artifício para transformar uma vida humana numa vida matável, né? Antes de se transformarem nessas instituições penais, né, nessas fábricas de produção de cadáveres em massa, né, o Lager, né, o campo de concentração nazista, mas também, enfim, o Gulag soviético, foram gigantescas máquinas de despersonalização dos seres humanos, né? Então, ao dar entrada num campo de concentração nazista, né, o prisioneiro ele não perdia só a liberdade e a comunicação com o mundo exterior, né, não era só despojado de todos os seus pertences, as suas roupas, objetos pessoais, enfim, seu cabelo, né, era, sobretudo, né, enfim, esvaziado da sua personalidade, né? Perdia o seu nome para ganhar um número que era gravado, né, a ferro e fogo no seu corpo, como se fosse a marca da propriedade de um gado, né? Então,
prisioneiro, com o tempo, já não se reconhecia como um ser humano, né? Enfim, dotado de razão, de sentimentos. Todas as suas energias passam a se concentrar, então, na luta contra a fome, contra a dor, né? Enfim, como um animal doente e maltratado, né? E um dos aspectos mais perturbadores disso tudo, né, é que essa máquina totalitária não se sustentava só pelo terror, pelo medo, pela violência, né? Ela gerava também muita adesão, né? Mobilizava ressentimentos, oferecia uma dimensão de pertencimento para muitas pessoas, né? Prometia grandeza nacional. Esse era um dos elementos, inclusive, também que diferenciavam, né, o totalitarismo da tirania tradicional, né? Porque o totalitarismo ele é, pelo menos a princípio, também um movimento de massas, né? Que arrebata corações e mentes e uma certa psicologia social, né? Então, enfim, também é isso, né? Não dá para explicar esse fenômeno só pela dimensão do medo e do terror, ele precisa se alimentar também da crença, né? Quando tudo isso colapsa em 1945, o que se tem diante dos aliados, né, não é simplesmente um regime derrotado, entre aspas, né, é toda uma devastação moral, né, é um sistema que tinha transformado o Estado num instrumento de extermínio em massa, e que por isso não cabia nas categorias tradicionais do direito internacional, do direito penal ou mesmo da ciência política, né? Então, Nuremberg tem que se inventar, tem que nascer justamente em cima desse vazio, entre aspas, né? Dessa percepção de que para julgar o totalitarismo era preciso criar uma linguagem jurídica e política também nova, né? Enfim, totalitarismo, crimes contra a humanidade, genocídio, responsabilidade individual por crimes cometidos em nome do Estado, né? Enfim, por aí vai, né? Então, num certo sentido, Nuremberg é a primeira tentativa de dar forma jurídica e política, em alguma medida, a algo que parecia ter escapado à própria linguagem, né? Então, é por isso que, no fim das contas, ele inaugura tanto o debate sobre justiça histórica, né, justiça retrospectiva, mais tarde justiça de transição, né, quanto também, enfim, em alguma medida vai influenciar, claro, diretamente a criação, o nascimento de um sistema internacional de direitos humanos, né? Então, por isso, né, porque antes da criação de qualquer instituição nova, né, era preciso restabelecer a capacidade de nomear, de categorizar, de conceituar e, portanto, entender, compreender o que tinha acontecido de fato, né? Então, essa experiência, ela marca o surgimento de uma ideia nova, né, de que certos momentos da história exigem, né, uma justiça extraordinária, diferente daquela aplicada em tempos de normalidade, né? Enfim, né, isso deve ter sido discutido em sessões anteriores, né, mas a partir daí, é claro que ainda num estágio mais ou menos embrionário, mas é a partir daí, né, enfim, que vão ser formulados conceitos, princípios, né, que vão ter que levantar, assustar, em alguma medida, outros princípios que são muito caros ao direito penal, né? Como, enfim, o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, enfim, questões relacionadas à prescrição, né? Enfim, anistia e por aí vai, né? Hoje, ou a formulação, né, enfim, de novos tipos penais que vão precisar ser aplicados em alguma medida retroativamente, né? A gente tem isso, só um parênteses aqui, né? Por exemplo,
no caso das ditaduras latino-americanas, né, onde o crime de tortura, por exemplo, ele só é tipificado posteriormente, óbvio, né, porque durante os regimes de repressão política, né, essas eram práticas sistemáticas, né, a tortura era política de Estado, né, então, óbvio, não fazia sentido tipificar esse crime, né, e você considerar juridicamente algo, né, uma experiência de tortura, simplesmente como lesão corporal, por exemplo, não faz sentido algum. Né? Então, tem todo um maquinário, né, uma inventividade jurídica e política nova que essa experiência começa a criar. Né? Então, enfim, hoje a gente chama isso de justiça histórica retrospectiva, mas em 45 essa expressão ainda nem existia, né? O que existia era uma intuição de que não bastava restabelecer a ordem depois de um regime, né, enfim, que cometia crimes sistemáticos, era preciso enfrentar o passado de uma maneira pública, inovadora, para que a sociedade pudesse se reconstruir em novas bases, né, em bases diferentes. E ali se estendeu, então, essa ideia de que os crimes cometidos não diziam, claro, respeito apenas à Alemanha, tinham ferido a própria humanidade. Né? Então, por isso, exigiam uma resposta que ultrapassasse as fronteiras. Né? E essa mudança de escala, então, ela vai ser decisiva. Né? Em Nuremberg, não se julga só o que aconteceu, se julga a própria impossibilidade de deixar aquilo sem uma resposta. Né? Surge, então, uma espécie de uma gramática inicial de uma justiça histórica, né, que traz alguns elementos, né, enfim, a necessidade de expor publicamente o que aconteceu, de atribuir responsabilidades individuais, mesmo quando os crimes são cometidos em nome do Estado, né, de dar centralidade às vítimas, algo que não acontece em processos penais comuns, né, que giram muito em torno do réu, né, e de produzir uma narrativa clara, né, sobre o passado para impedir a sua repetição. Né? Esses elementos, que hoje já nos soam um tanto quanto familiares, né, estavam sendo experimentados ali pela primeira vez, em grande medida. Né? Eles surgem como um laboratório que vai moldar a maneira como o mundo vai lidar depois com ditaduras, né, guerras civis, políticas de extermínio, outros tipos de violações massivas. Né? Então, por isso, Nuremberg se torna uma espécie de ponto de partida, né, de toda uma genealogia que vem depois do que eu estou chamando aqui, de forma mais ampla, de justiça histórica. Não porque tenha resolvido tudo, obviamente, né, também foi um processo limitado, falho, né, do seu próprio tempo, mas porque essa experiência abriu o horizonte para processos posteriores, né, os julgamentos e comissões da verdade, né, enfim, na América Latina, depois das experiências das suas várias ditaduras militares, né, o processo de reconciliação na África do Sul, que eu mencionei antes, né, tantas outras experiências que retomam essa mesma convicção, claro, escolhendo caminhos distintos, né, mas essa convicção de que não existe um futuro democrático sólido sem um acerto de contas, né, com público, né, publicizado, né, e publicamente problematizado, né, com esse passado de atrocidades. Né? Então, Nuremberg vai ser uma espécie de primeiro capítulo desse aprendizado, né? Enfim, ainda imperfeito, incompleto, mas absolutamente decisivo para o caminho que todas as transições políticas percorreriam depois. Mas, claro, Nuremberg também, por sua vez, né, não surgiu do nada. Né? Tem alguns antecedentes importantes. Né? Eu vou fazer uma referência rápida aqui
a dois desses antecedentes, né? Um deles é o julgamento do Carlos I na Inglaterra do século XVII, né? Enfim, já ao final da Guerra Civil, né? Depois da Revolução Puritana, e do Luís XVI na França Revolucionária no final do século XVIII, né? Que são dois julgamentos também que eu acho interessantes, ajuda a entender, né, por que esses tribunais, né, enfim, se tornam necessários em momentos de ruptura, né? O caso do Carlos I, em 1649, ele é marcante, né, enfim, quase que uma referência histórica anterior, porque pela primeira vez um rei foi julgado por representantes que afirmavam agir em nome do povo, né? Então a acusação não se limitava a crimes específicos e estava mirando aí, então, em grande parte, a própria forma de governo, né, de uma monarquia que vinha em processo de absolutização também no Reino Unido. Então, esse julgamento lá atrás, bem lá atrás, né, afirmava já algo novo, que o soberano ele pode ser responsabilizado e que, portanto, a lei está acima do monarca, né? Ou seja, era um ato até mais político do que simplesmente jurídico, né? Uma tentativa de fundar um novo princípio de autoridade, inclusive, né? Quase 150 anos depois, né, o julgamento do Luís XVI, né, enfim, nos desenvolvimentos, desdobramentos da Revolução Francesa, tem um outro tom, mas cumpria também uma função parecida, análoga, né, de ruptura. A França revolucionária transformava o julgamento do rei num ritual pedagógico, né? Não estava ali apenas decidindo o destino de um indivíduo, mas ensinando a nação que a lógica absolutista pertencia ao passado, né? Então, é um processo também, de novo, público, teatral, né, teatralizado, pensado justamente para marcar simbolicamente o nascimento de uma nova ordem, né, da ordem republicana. Esses julgamentos já mostravam, então, né, enfim, que em momentos de transição entre regimes, né, julgar o antigo regime é também uma forma de inaugurar, né, de declarar os princípios do novo regime que se quer criar, né? Então a comunidade se olha no espelho do processo judicial e diz: isso não somos mais nós, daqui para frente os limites, os parâmetros e os princípios serão outros. Então é exatamente esse movimento que Nuremberg vai retomar, mas, enfim, como eu já disse, numa escala, numa proporção e numa inventividade jurídica e política inédita também, né? Então, em vez de um povo julgando o seu rei, o que a gente tem ali é uma comunidade internacional nascente, né, julgando os arquitetos de um sistema de violência estatal sem qualquer precedente, né? E o gesto é muito parecido, né? Afirmar novos princípios, estabelecer limites, produzir uma ruptura moral, mas agora ampliando, né, ao nível de toda a humanidade. Então, por isso que Nuremberg é, ao mesmo tempo, uma continuidade, mas também uma transformação, né, um avanço, né, uma inovação daquela tradição de julgamentos de regimes, né? Enfim, então, continuidade, porque reconhece esse papel simbólico, normativo do julgamento, mas uma transformação também porque faz isso numa escala internacional e diante de crimes que exigiam uma nova linguagem jurídica, política e moral também, né? Bom, se Nuremberg inaugura, então, a ideia de que as atrocidades do passado precisam de uma resposta, inclusive jurídica, excepcional, né, ele também se torna o ponto de partida para algo maior, né? Enfim, a criação de um sistema internacional de proteção da dignidade humana, né? Enfim, então,
como vocês sabem, né, quase imediatamente depois do julgamento, em 1945 ainda, nasce a Organização das Nações Unidas, já marcada, claro, né, pelo trauma da guerra, pela necessidade de impedir que violações sistemáticas fossem tratadas como assuntos internos dos Estados, né? E poucos anos depois, em 1948, surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que traduz numa linguagem positiva, né, aquilo que Nuremberg tinha afirmado de uma maneira negativa, entre aspas, né? Enfim, se existem então crimes contra a humanidade, então existe também uma dignidade, ou seja, uma positividade comum que não pode ser violada, né? Esse movimento ele vai se desdobrar rapidamente ou até simultaneamente, né, em outras regiões, né, na Europa. A Convenção Europeia de 1950, né, cria uma corte própria. Nas Américas, a Declaração Americana de 1948, né, vai criar a OEA, a Organização dos Estados Americanos, e abrir caminho para, algumas décadas depois, também a criação da Convenção Americana, né, da Comissão e da Corte Interamericana também, né, isso algumas décadas depois. Mas, enfim, é isso. Em pouco mais de uma década, né, a partir dali, desse marco, em 45, o mundo ele começa a reconstruir, ou a construir, na verdade, né, uma arquitetura que não existia antes, né, uma teia de instituições, de tratados que vão tentar dar forma jurídica a um imperativo moral que emergiu depois da guerra, né? A humanidade precisa de mecanismos coletivos de proteção recíproca, né? Mas talvez a consequência, ou uma das consequências mais profundas e menos visível de imediato de tudo isso tenha ocorrido na própria Alemanha, né? Nos anos pós-guerra, né, nos anos imediatos, né, segunda metade dos anos 40, anos 50, né, até comecinho dos anos 60, né, o país ainda vivia entre dois extremos, né? O peso da chamada culpa coletiva, né? Enfim, a ideia de que era um problema do sistema, era um problema da sociedade, e quando é um problema do sistema e da sociedade, você meio que desresponsabiliza indivíduos, né? E, ao mesmo tempo, né, uma certa disposição para se ver também como vítima da guerra e da ocupação, né? Então, nesses primeiros anos. Então, havia muito silêncio, ressentimento, né, da derrota, da devastação, né? E uma sensação de paralisia mesmo, né? Então, Nuremberg, falando aí mais especificamente do contexto alemão, embora, claro, tenha sido decisivo, né, não produziu de imediato, pelo menos, né, uma autocrítica ampla dentro da sociedade alemã, né? Vai ser só a partir, especialmente dos anos 60, já no começo dos anos 60, né, com julgamentos conduzidos por tribunais alemães, né, como o Tribunal de Auschwitz, em Frankfurt, né, com o nascimento, né, de uma nova historiografia, com a geração que começa a questionar publicamente o que vocês fizeram, né, a geração de quem nasce depois da guerra, né, dos filhos da guerra, né, que a Alemanha inicia, então, uma revisão profunda da sua própria história recente, né? Então, esse processo lento, né, em alguma medida doloroso, que marca o início de uma memória crítica que não é simplesmente, enfim, de fora para dentro, mas construída também internamente, né? Uma memória, então, que vai exigir coragem política, coragem intelectual, e que vai se apoiar na riqueza da própria cultura alemã para reinterpretar o passado à luz de valores democráticos. Então, e essa transformação,
né, interna, como eu disse antes, vai ecoar mais tarde em outras transições importantes, né, muitos anos depois, vocês conhecem, né, enfim, os casos mais conhecidos, julgamentos das juntas na Argentina, né, que vai mostrar que é possível enfrentar crimes de Estado, mesmo com instituições relativamente frágeis, né? Eu mencionei também aqui a experiência da África do Sul, que não foram exatamente julgamentos penais, judiciais, né, mas com a sua Comissão da Verdade e Reconciliação nos anos 90, vai adotar um outro modelo, né, menos centrado na punição e mais na revelação e responsabilização pública de perpetradores, mas numa outra perspectiva, mas também movida por esse mesmo princípio, né, de que as sociedades feridas, né, enfim, dilaceradas, precisam dar nome ao passado para reconstruir o futuro. Então, cada país vai encontrar o seu caminho, mas aqueles que conseguem levar adiante esses processos é, se moveram, né, dentro de um horizonte que Nuremberg ajudou a abrir, em alguma medida, né, esse horizonte de que direitos fundamentais, né, memória e responsabilidade formam uma base mínima de qualquer reconstrução política que se pretenda duradoura. Então, encerrando aqui, né, para não tomar demais o tempo, eu gostaria de voltar justamente àquela frase da Hannah Arendt, né, que abriu aqui a nossa conversa. Depois de toda a destruição da guerra, né, com um país materialmente devastado, né, o que ficou? O que restou? Né? E aí, trazendo aqui a situação dela, mas um pouco numa outra luz, o que restou foi justamente a língua materna, em alguma medida também, né? Uma língua que tinha sido muito importante lá atrás para ajudar a construir a tradição humanista, filosofia ocidental, enfim, moderna e contemporânea. Então, restou, portanto, uma tradição cultural, apesar de toda a devastação material, né, do país, mas restava uma língua e uma tradição cultural que o nazismo também tentou sufocar, também tentou extirpar, eliminar, mas que sobreviveu como um depósito de recursos morais, de imaginação e de capacidade crítica também, né? E então, vai ser nessa tradição, né, que a Alemanha vai poder se apoiar para produzir, né, com muito esforço, de forma, claro, ainda muito falível em alguma medida, e hoje cada vez mais temos visto isso, né, mas faz um esforço monumental nesse sentido, né, algo que, enfim, nenhum tribunal estrangeiro poderia fazer no seu lugar, né, que é tentar criar, desenvolver uma memória crítica de si mesma. Esse processo, como eu disse antes, não foi imediato, né, os anos do pós-guerra foram marcados por silêncio, por ressentimento, por uma sensação dessa culpa coletiva, entre aspas, e, ao mesmo tempo, uma dificuldade real de encarar o passado sem se vitimizar, né? Mas quando a geração, a partir dos anos 60, ali, começou a perguntar o que vocês fizeram, a língua alemã, né, entendida aqui, né, enfim, como uma metáfora para a sua cultura humanista, de forma mais ampla, né, se tornaria ali um espaço onde o país pôde finalmente discutir, confrontar e julgar o seu próprio passado, né? Então, a língua materna foi a base também para esse recomeço. É isso que eu tinha para apresentar de forma sucinta. Deixa eu ver como é que eu faço para parar a apresentação aqui. Agora eu consigo ver vocês de novo. É isso, pessoal. Então, eu fico à disposição aqui para a gente poder conversar mais um pouquinho sobre esse tema que nos é tão caro. Muito obrigado.
Então, esse texto que eu vou ler é um texto pequeno, mas eu acho que ele, às vezes, diz mais do que 1000 palavras, né? E o professor estava falando da questão da palavra e da língua, e me lembrou aqui também, antes de ler o texto, um poeta romeno, que é o Celan, que foi para os campos de concentração, e ele escrevia em alemão, e a dor que ele tinha, né, em falar numa língua que era a língua daqueles que o privaram de sua liberdade e que fizeram com ele, né, aquilo que ele vai traduzir hermeticamente em poesia, e numa poesia muito, muito interessante. Ele não conseguiu viver, né, depois ele se suicidou, alguns anos depois de liberto, e a vida dele é assim um testemunho muito vivo dessa dor da língua, né? Da impossibilidade de conviver com a expressão dele, que era feita em alemão a partir do evento trágico, do evento dramático. Então, nesse livro dela, que se chama As Últimas Testemunhas, o que ela faz? Ela só colhe os depoimentos, porque na vida não tem rosto de mulher, ela ainda faz comentários, em Voz de Chernobyl ela faz comentários, mas aqui não. Aqui são só os trechos das vozes dessas pessoas que eram crianças nos anos 1941, 45, e que hoje são pessoas idosas. Então, ela faz assim, ela põe primeiro uma frase desse depoimento que chamou mais atenção, que indica esse depoimento. Ela diz: ele tinha medo de olhar para trás. Aí põe o nome da criança, da criança de outrora, Yenia Belkiewicz, 6 anos. Ela tinha 6 anos em 1941 e hoje ela é operária. Esse é o primeiro depoimento, eu tomei porque era o primeiro, mas cada um é mais denso do que o outro, em experiência, né? E na demonstração de como é difícil para o direito essa interpretação, compreendendo, receber uma mensagem, entender o sentido dessa mensagem a partir de uma explicação e fazer uma tradução dos efeitos dessa mensagem longe do tempo e longe do espaço onde ela efetivamente ocorreu. O que eu estou achando mais interessante nesse livro é que esses relatos das crianças de outrora traz junto dela, em cada uma delas, uma expressão de sentido, um cheiro, uma voz, um som, uma história, uma lembrança qualquer, que é uma lembrança como a gente tem as lembranças da história de cada um de nós, né? Então, é a seguinte, ficou na minha memória. Eu era bem pequena, mas guardei tudo na memória. A última coisa que me lembro da vida de paz é uma historinha. Mamãe ali à noite. Era de minha preferida, a do peixinho dourado. Eu também sempre pedia algo para o peixinho dourado. Peixinho dourado, querido peixinho dourado. Minha irmãzinha também pedia, mas pedia de outro jeito. Por ordem do Lúcio, por minha vontade, queríamos ir para a casa da vovó no verão e que o papai fosse conosco. Ele era tão alegre. Uma manhã acordei de medo. Com sons desconhecidos, mamãe e papai achavam que estávamos dormindo, mas eu estava deitada ao lado de minha irmãzinha e fingia que estava dormindo. Vi que papai ficou muito tempo beijando a mamãe. Beijava o rosto, as mãos, e eu me espantei. Nunca antes ela a havia beijado daquele jeito. Eles saíram para o pátio, de mãos dadas, dei um pulo e fui para a janela. Minha mãe estava pendurada no pescoço do meu pai e não o deixava ir. Ele arrancou e saiu correndo. Ela o perseguiu. De novo não soltava e gritava algo. Então, eu também comecei a gritar: Papai! Papai! Minha irmãzinha e meu irmãozinho Vácia acordaram. Ela viu que eu estava chorando e soltou um grito. Papai! Todos nós saímos para o terraço da entrada. Papai! Meu pai nos viu. Lembro como se fosse hoje. Cobriu a cabeça com as mãos e foi andando até sair correndo. Ele tinha medo de olhar para trás. O sol batia no meu rosto.
tão quente. Mesmo agora, não consigo acreditar que naquela manhã meu pai foi para a guerra. Na época, eu era bem pequena, mas acho que tinha consciência de que eu o estava vendo pela última vez. Nunca mais me encontraria com ele. Eu era muito, muito pequena. Foi assim que ficou associada na minha memória. Guerra é quando meu pai não está. Os depoimentos todos têm esse sentido, né? E quando a gente pensa, quer dizer, esta guerra, né, foi um evento terrível, um evento trágico, mas aqui orientei um trabalho muito interessante de uma aluna que partiu de uns relatos orais e convertidos na escrita, né, como é nessa ação que é tão comum na prática do direito, sobre os atingidos de Mariana. Então, as pessoas contam histórias que não são exatamente como essa, ainda que possam ser, né? Mas são histórias sobre um cotidiano rompido, como é o dessa criança de antigamente, não é? Como é aquilo que né, foi dito na nossa primeira fala de hoje, né? Sobre uma experiência de algo que é trabalho, né? O trabalho das pessoas que são intérpretes na guerra, né? É um trabalho, não direi que é um trabalho como outro qualquer, até porque eu acho que cada trabalho é em si mesmo, especificamente, né, algo importante a ser conhecido, né? Mas é um trabalho que, pelo que nos foi dito aqui, é invisibilizado ainda, não é reconhecido naquilo que ele tem de demandas, né, de necessidades de proteção, de tratamento e de cuidado, uma coisa que acontece em todos os trabalhos. Então, é, há um autor do direito de que eu gosto bastante e que fala como, no livro dele, que chama O Tempo do Direito, que fala como no direito, na vida também, eu acho que a gente vive vários tempos simultaneamente, né? A perspectiva de voltar ao passado, né? De tomar do passado a experiência, né? De se basear, como foi dito aqui, né? De tomar a experiência do julgamento de Nuremberg como uma experiência que muda e ela rompe com o passado, mas ao mesmo tempo que ela rompe com o passado, ela é para nós hoje um passado ao qual nós nos ligamos, né? E lá ela buscava vincular o futuro com o seu exemplo, né? Com o seu nunca mais, esse nunca mais que a humanidade está falando desde sempre, mas que não é uma expressão que por si só ela gera efetividade, né? Então, esse texto dessa obra do François Hoche, ela é muito importante, porque ela mostra como que a gente vive todos os tempos ao mesmo tempo e como nós testemunhamos a vida e as experiências de vida, não é? Mesmo pela voz de um texto, que é literatura, que é poesia, né? Com Celan, não é? Que é depoimento com Primo Levi, não é? Que são as vozes dessas crianças, de todos os dramas humanos que há. Essa autora espetacular, a Svetlana, porque ela recupera muito a voz do passado, né? Tanto em Voz de Chernobyl, como A Guerra Não Tem Gosto de Mulher, como agora nesse aqui, que são as últimas testemunhas. Eu não vou muito mais longo, não, né? Não vou muito mais longe, não, mas para dizer que, de certa forma, quando a gente trabalha com o direito, né? Da mesma forma como a gente, né? A gente está sempre fazendo essa interpretação da vida, que é voz, que é corporeidade, que é a experiência do caos, do imprevisto, daquilo que não dá certo, né? Dos conflitos humanos que estão sempre por aí e que nós não ficamos livres deles, né? A gente está sempre fazendo essa reinterpretação no sentido de tentar compreender, né, essa experiência que é tão vital, que é tão cotidiana, e que quando a gente trabalha com o direito, a gente precisa viver bem. O que vocês trouxeram aqui, Larissa, para a faculdade hoje, eu não sei, né? Eu acho que no futuro as pessoas vão ter a dimensão disso, é muitíssimo importante, né? Essa atividade lá em Nuremberg, mas que não se esgotou lá, né?
interpretação, tradução, então passa pela história, pelas disputas de interesses, pelos conflitos humanos, pela teleologia, pelos sistemas, né, como falei, pelos espectros muito amplos de uma conotação jurídica que está sempre em construção, sempre pronta para a próxima guerra, né? A guerra que foi falada na nossa primeira fala não é a de 41, 45, é outra guerra, né? Eu, quando vejo aqueles filmes americanos mais banais, assim, eu fico pensando, gente, será que ninguém está vendo que esse país está vivendo em função da produção de soldados, de guerra, né? É um trem assim, eu não sei assim o que essa população lá vive em função de é uma questão de emprego, né? Uma questão de empregabilidade, é uma atividade produtiva que toma jovens e jovens e jovens há quantas décadas, né? Então, para terminar, o direito é uma língua estrangeira dentro da comunidade linguística em que se insere, né? As interpretações do direito, né, serão sempre um pouco de tradução de uma língua para outra, né? E é uma língua falada, se pretende falada e entendida por todos, né? O professor falou de uma reconstrução constante, né? Ela é constante, ela é dioturna, ela é cotidiana do mundo por meio da palavra, né? E a gente vai continuar nessa infinita reconstrução diante dessa nossa vocação humana para o conflito, para o desastre, para a tragédia, né? Os gregos já sabiam disso. Então, eu quero agradecer, desculpando o atabalhoado da fala, mas vamos ver, às vezes, se alguém quer fazer alguma pergunta, né, para o professor, né? Obrigada, professora Mônica. Eu gostaria de convidar agora, acho que, de novo, nós estamos tendo eco, não? Será que é por causa do microfone? Acho que já baixamos aqui. Funcionando, funciona. Professor, muito obrigada, professora Mônica. Para a gente fechar esse diálogo, e nós tocamos pontos aqui interessantíssimos, né? A questão da memória coletiva, da memória histórica, da reconstrução e das vozes, né? E a senhora, nesse seu relato, dessa autora e a leitura que a senhora fez falando sobre os cotidianos interrompidos, nós temos aqui hoje dois convidados, a professora Sandra e o senhor Leon, que desenvolvem um projeto muito interessante, é um projeto social, e eu gostaria de convidá-los para eles falarem um pouquinho sobre esse projeto. Eles vêm aqui, Professora sentam. Sandra e senhor Leon, vocês poderiam, por gentileza, vir até aqui na frente, porque Às vezes fica mais perto aqui. assim o professor também consegue ouvi-los, porque nós estamos usando esse microfone aqui do nosso laptop. Muito obrigada, primeiro, pela presença, por aceitarem o nosso convite. A professora Sandra, acho que não estava na abertura, mas Não, o senhor Leon estava, né? Inclusive foi mencionado, porque o senhor Leon é um dos sobreviventes de Auschwitz. E ele está sempre, né, de forma muito generosa, cedendo um pouco, né, compartilhando a experiência dele e de uma forma muito muito bonita e não vitimizada. E isso é uma coisa muito interessante nesse processo todo. Então, eu queria que vocês apresentassem um pouco desse projeto para depois a gente talvez conversar e, se as pessoas tiverem alguma dúvida, aí nós faremos. Nós temos umas imagens, tá? Sim, eu acho que a gente tem aqui o PPT. Já temos condição de colocar na tela? Dá até para acompanhar por aqui. Melhor ainda. E eu tenho assim algumas perguntas, ainda que os alunos e a tecnologia tenham entrado no caminho, eu acho que a palestra do professor Christian me despertou muitas questões, e da professora Mônica foram falas bem marcantes, mas vamos lá. Isso me fez pensar muito, né? E a cada dia a gente aprende um pouco. Então, seu Leão e eu, nós somos do Núcleo Anne Frank, em Minas Gerais, né? Esse núcleo, ele é composto por voluntários, militantes em direitos humanos, né? E nós somos um braço, né, do Instituto Plataforma Brasil, que é o representante oficial da Anne Frank House, da Casa Anne Frank de Amsterdã. Não sei se vocês já ouviram falar da Anne Frank, todo mundo conhece, né?
A Anne Frank, ela é a voz do Holocausto. E a Anne Frank House, o pai dela, né, o Otto Frank, foi que, junto com os amigos, após o sucesso da publicação do diário, né, ele junta com esses amigos e organiza essa fundação. E o objetivo dessa fundação era, especificamente, trabalhar com os direitos humanos, pela democracia, contra o racismo e o antissemitismo. E o Otto Frank, ele, dentro dessa lógica, né, ele seleciona, né, com esses amigos, alguns eixos de trabalho, tá? Que é o trabalho da formação, né, dos jovens, é também o próprio museu e a Rede Jovem Anne Frank. Não sei se está dando para vocês verem aí, mas aí eu vou falando e vocês vão vendo as imagens. Aqui não está, não. Aqui não está, não. Mas aí eu vou continuando. E aí, isso. Dá para a senhora ver, professora, daqui? Eu posso ficar em pé? Pode, Licença. claro que pode. Vou deixar o microfone. É só para ser rápido, né, gente? Só um minutinho. A pessoa tem mania de falar muito. Falar em pé é melhor. E aí, então, retomando, né? Então, nós somos voluntários, né? E que trabalhamos. Desculpa. E que trabalhamos, então, com jovens, com escolas públicas, com instituições, o legado de Anne Frank e os direitos humanos, tá? E aí, como que a gente faz isso? Atuando mesmo nessa questão do resgate da memória, trabalhando com os jovens através da literatura e da história da Anne, o seu legado em direitos humanos. Pode passar? E aí, como eu já tinha falado anteriormente, nessa luta nossa, né, pela democracia, contra o racismo e contra o antissemitismo, né? E aí, o Núcleo Anne Frank, ele é um hub, né, do Instituto Plataforma Brasil, que é o representante oficial da Anne Frank House aqui. E quem é esse Instituto Plataforma Brasil? Eles têm sede em São Paulo e eles trabalham também, né, com a memória, com a educação e com os direitos humanos. E nós, né, aqui em Minas Gerais, somos um braço, né, do Instituto Plataforma Brasil. E ligados à Anne Frank House, como eu já disse anteriormente, né? Os nossos eixos temáticos da Anne Frank House são os direitos humanos, a democracia e a participação cidadã, a luta contra o racismo e a promoção da cultura de paz. O Otto Frank, ele entendeu que se nós, os jovens principalmente, conseguissem aprender através da história tragédias que aconteceram, que levaram, inclusive, a ceifar a vida da família dele, né? Isso não voltaria a acontecer. De mais de 6 milhões de pessoas, né, do povo dele, isso não voltaria a acontecer. Então, a missão da Anne Frank House é essa, de trabalhar os direitos humanos, né? O guarda-chuva, ela é a Anne Frank, né? Ela é a haste desse guarda-chuva, e atrás, então, nós temos os temas menores que são discutidos. E aí, como a Larissa estava falando da questão da história que o senhor Leão compartilha, sem vitimização, porque a gente não consegue trazer a Anne Frank de volta, nem esses 6 milhões de pessoas que se foram e todos tantos milhões que morreram na Segunda Guerra Mundial, mas a gente pode fazer diferente. Então, a Anne Frank House, ela nos faz esse convite de fazer diferente. O que a gente pode fazer a partir desse conhecimento que nós temos da história da Anne, do Holocausto, da Segunda Guerra. Pode passar, por favor? E aí, a Anne Frank House trabalha com esses 3 pilares. Relembrar os acontecimentos do passado, refletir sobre esses acontecimentos no presente e a nossa forma de reagir. E por que ela trabalha com esses 3 pilares? O que a gente pode aprender com o passado? Porque o passado sempre nos traz lições. E essas lições nós temos que compartilhar com essas gerações futuras, que é uma da nossa missão enquanto Núcleo Anne Frank. Pode passar, por favor? E aí, né, a Anne Frank House, o eixo de atuação é o museu, né, que é visitado por milhões de pessoas. O Brasil tem 5º lugar, viu, gente, nas visitas.
Já liderou o primeiro lugar, mas agora é quinto lugar. Né? O programa educativo Anne Frank, que são as exposições, as formações, as metodologias e os materiais pedagógicos, e a Rede Jovem Anne Frank, que é uma rede mundial de jovens. E todo ano, os países do mundo, são 70 países que desenvolvem atividades Anne Frank no mundo, né? E o Brasil é o país que mais desenvolve atividades. Estou achando que esse ano nós vamos ganhar de novo, seu Leão. Pelo nosso trabalho nessas instituições, com as escolas, principalmente as escolas públicas, né? As escolas periféricas, onde não tem esse acesso à cultura, que não tem acesso a essas políticas, até de transformação mesmo da leitura, é nesses lugares que a gente vai, né? É nesses lugares que a gente atua, né? E aí, um pouco da missão do Instituto Plataforma Brasil, não vou me ater muito, não, né? Esse trabalho com a memória, né, com os direitos humanos, na formação de professores, conectando as redes estaduais pelo Brasil, né? E apoiando os hubs regionais. Aqui no Brasil, nós somos 3 hubs, né? O hub Minas Gerais, o hub Piauí e o de São Paulo, tá? Pode passar. E aí, o que a gente, enquanto núcleo Unifranc, a gente realiza, né? O nosso trabalho são com as escolas, né? Instituições que trabalham direitos humanos, como CRAS, como CACs, centros de saúde, mas o nosso foco mesmo é a atuação nas escolas. A gente começa lá na educação infantil até na universidade. Então, a gente coordena as exposições de Anne Frank, que vem da Anne Frank House. Nós temos 4 exposições conosco atualmente aqui em Minas Gerais. A formação desses mediadores, porque nós somos poucos, nós somos umas 8 pessoas, né, Celão? Nesse trabalho todo. Então, nós formamos os jovens, e esses jovens é que compartilham com os colegas, é que compartilham com os territórios deles essas exposições. E a gente também trabalha com essas ações de sensibilização, né, com os estudantes, principalmente com os professores. Você sabe que essa convivência democrática na escola está sendo muito desafiadora, mas é possível, sim, a gente fazer um trabalho de qualidade, é possível envolver os nossos jovens, né, que atualmente, né, tem tanta crítica, principalmente da escola pública, né, que um jovem isso aqui, mas é possível envolver as atividades de protagonismo, e eles têm provado, eles têm mostrado isso, as palestras, as oficinas, as rodas de conversa e a Rede Jovem Unifranc. Então, nosso coletivo aqui de Minas Gerais, nós desenvolvemos todas essas atividades. E aí tem um pouco, né, das nossas exposições. As exposições, como eu já falei com vocês, elas vêm da Anne Frank House, né? E essas exposições não é privilégio só do Brasil, mas de 70 países do mundo, porque onde tem a atuação da Anne Frank House, tem essas exposições também com os jovens, né? E aí a gente tem aqui, em Minas Gerais, 2 aprendendo com a Anne Frank, uma lendo e escrevendo com a Anne Frank, e a Deixe-me Ser Eu Mesmo. Uma exposição é mais para o ensino fundamental, essa outra, lendo e escrevendo, a gente trabalha a partir da educação infantil, criancinhas de 6 meses mesmo, viu, gente? Fantoches, tá? E a Deixe-me Ser Eu Mesma, que é um trabalho que a gente realiza com os jovens, né? É a Anne Frank que fala isso, né? Deixe-me ser eu mesma e eu ficarei feliz, né? Eu ficarei satisfeito. Então, esse trabalho, essa exposição, a gente trabalha a história da Anne Frank, da Segunda Guerra, mas em conexão com as histórias dos jovens de hoje. A Anne Frank, ela lidou com várias situações de preconceito, de racismo, de discriminação. E os nossos jovens, como é que eles lidam com essas questões? Como que eles constroem a identidade? Então, a nossa atuação é na Grande Belo Horizonte, né? E aí, o nosso projeto educativo, que gatinho, né? Da Anne Frank House e do Instituto Plataforma Brasil. E aí são várias atividades, onde o seu Leão é a nossa estrela maior, né? O seu Leão, ele vai especificamente nas escolas, são 400 jovens, 500 jovens, 300, né, seu Leão? Às vezes, a escola toda se junta, né, para estar conversando com eles sobre essa experiência. Ele relembra o passado, faz essa reflexão do presente, né? E qual é a nossa forma de reagir? Como que a gente pode? E são escolas públicas, né, seu Leão? E a meninada lá, 400 jovens, 300, enfim. Estão lá sentados, aprendendo a história viva, né? Eles estão tendo esse privilégio. Eu falo que aqui em Belo Horizonte, né, as nossas escolas, têm esse privilégio, né, de aprender com a nossa história, uma história viva, né, que é muito bacana. E aí também a gente faz as oficinas, né? Aprendemos aí na comunidade judaica, o pão judaico ralá.
mas que tem toda uma conotação de solidariedade, de conversa, da tradição, né? Inclusive, é um pão que há mais de 2.000 anos ele é feito pelos judeus, né? E tem toda uma questão histórica, cultural de solidariedade. Então, a gente faz também essa oficina com as crianças. Fazemos as oficinas de memória e os nossos jovens que recebem exposição, que participam da Rede Jovem, eles já começam também a trabalhar, ensinando as crianças ou os outros jovens a fazer fanzine. Então, agora nós temos as contações, agora não, desculpe, nós temos também a mediação de leituras, a contação de história, né? E fazemos muito, principalmente com os professores de dinâmica de convivência, né? É um trabalho de formação. Quando as escolas abrem as portas, né? Nós chegamos lá. E aí, atualmente não, nós temos 2 lançamentos, nós temos lançamento de dois livros, né? O Aprendendo com Anne Frank, que foram os próprios professores das escolas que receberam essa exposição, eles registraram, e nós temos também o Ensino do Holocausto, que nós temos uma parceria muito boa com acadêmicos, né, de todo o Brasil, o FRJ, a Universidade Federal também de Pernambuco, de estudiosos, né, da própria PUC também, de estudiosos que debruçam sobre esse tema do Holocausto, nessas atualidades, seus desdobramentos. Há um Museu do Holocausto de Curitiba também. Então, esses acadêmicos também escreveram esses artigos para a gente compartilhar também com os professores, uma forma também de você compartilhar o conhecimento, né? Pode passar, acho que está acabando, né? E aí, a atuação da nossa Rede Jovem Frank. Nós temos ali, o nosso jovem, né, que foi formado, né, um jovem de escola pública, um menino brilhante. Ele está ali, lá no TJ, essa exposição nossa está lá no TJ, né? Deixa-me ser eu mesmo. Então, periodicamente, nós recebemos lá no TJ, né? Nós temos a parceria do TJMG, escolas públicas, né? E que são formados, né, por outros jovens que já receberam essa formação. E esses jovens, eles têm um compromisso de compartilhar o que eles aprenderam lá no TJ. Então, eles vão à exposição e depois levam essa exposição online, né? Leva online para compartilhar com os colegas que desenvolvem essas atividades, todas que nós já conversamos aqui, inclusive a palestra do seu Leão nessas escolas, tá? E aí, nós temos também a produção agora do podcast Falas de Anne, que são temas ligados aos direitos humanos, mas que os jovens, os nossos jovens aqui das nossas escolas públicas de ensino médio, eles conseguem traduzir. Então, eles têm discutido muito sobre preconceito, a violência contra a mulher, a anistia, eles têm conversado muito sobre anistia, essa questão da conexão cultural também com outros jovens nas escolas. E aí são os resultados do nosso trabalho, né? São as nossas publicações, os fanzines, os nossos vídeos, né? Que a gente produz, que os meninos produzem, né? E materiais culturais que a gente produz em parceria com os próprios jovens. E esses materiais culturais são compartilhados também no território, tá? E basicamente isso, né, Silhão? Se você quiser colocar, acrescentar alguma coisa. Obrigada, professora Sandra. Rapidamente, nós ainda temos um tempinho. mas 5 minutinhos, só para justificar a caminhada de lá para cá, né? E para desanuviar também um pouquinho essa história de contar alguma coisa sem vitimização, né? Então, justificar minha chegada, minha vinda até aqui. E dentro dessa não vitimização, eu não poderia deixar de como que seria entendido esse meu comentário, mas eu queria dizer o seguinte, assim, para iniciar, que cada categoria profissional tem um pesadelo. O bancário é não poder conciliar as contas, né? Um ator perder a voz. Não é fácil. E um palestrante, se o sistema de som não funciona. Eu sofri um pouco lá embaixo. Oh, desculpa, estou falando, falo um pouco baixo, né? Mas, na verdade, essas coisas são para iniciar, vamos dizer, essa conversa sem vitimização, porque, de fato, como ela disse aqui, a nossa coordenadora Sandra, a parte que me cabe, vamos dizer, nesse trabalho, é me apresentar como um sobrevivente.
que é uma forma, vamos dizer, ao vivo, de se ver, né, uma pessoa que normalmente se lê em livros, se vê no cinema, e não é todo dia que aparece realmente um sobrevivente. De fato, eu sou um sobrevivente 2.0, de acordo com uma colega historiadora, né? Porque eu nasci em 1943. De certa forma, eu sou sobrevivente de Auschwitz porque eu não fui capturado. Me escondi, a minha mãe me escondeu, quer dizer, em 1943, os alemães entraram na Grécia em 1941, e até 1900, final de 44, eles permaneceram na Grécia, estiveram em Atenas. Eu nasci em Atenas, na Grécia. E lá nós tivemos, realmente, a entrada dos alemães e dos italianos. E a minha apresentação no plano, no programa da Anne Frank, é realmente personificar essa pessoa que é conhecida como sobrevivente e que tipo de pessoa que ela é. Como eu disse, sou um 2.0. Substituo um outro colega, amigo meu, que já faleceu. Esse, sim, tinha 13 anos quando foi capturado. Conseguiu sobreviver. Se eu fosse capturado, eu não sobreviveria. Quer dizer, eu não passaria naquela famosa selexia, onde crianças, adultos, velhos, né, incapazes de trabalhar, iam direto para o banho de gás. Né? Então, ali eu não sobreviveria. Eu sobrevivi graças à minha mãe, e eu falo para os meninos, conto para eles, dentro do possível, é, com essa ideia de personificar. Porque nós também, nessa área, nos preocupamos em como transmitir o Holocausto. Existe uma visão tradicional, que todo mundo já conhece, de alguma forma, que é a apresentação daqueles cadáveres, aquelas pilhas de esqueletos mortos. E não é a maneira de apresentar isso para crianças, e nem se adota mais esse tipo de apresentação. O que vale é a personificação, é destacar nos 6 milhões, que, como Stalin disse uma vez, um morto é uma vítima, 6 milhões é uma estatística. Então, eu faço o papel, vamos dizer, da personificação. A pessoa, Leon Menage, que teve seus pais, Buena, Isaac, seus tios, Abraham, Benjamin, Esther, Sol, todos eles desapareceram. Eu tive a sorte de aqui estar com vocês e lhes contar um pouco da minha história. E conto realmente a minha história, como sobrevivi em Atenas, como os outros parentes que moravam em Salônica, que é uma outra cidade da Grécia. Os judeus gregos desapareceram, 95%, havia 60 mil, 70 mil judeus gregos, e 95% eles foram capturados e realmente assassinados. E a minha apresentação para os meninos é realmente dizer que, olha, eu sou de carne e osso, isso aconteceu e vocês podem acreditar. Tomem cuidado, né? Eu sou um exemplo, vamos dizer, que sobreviveu à intolerância e que nós precisamos cultivar tolerância e ensinar os meninos, falar com os meninos um pouco sobre essa questão vamos dizer, da diversidade, não é isso? O problema do bullying, chego até esse nível assim, de falar com as crianças, né? E acho uma coisa muito dignificante. Realmente, como disse um filólogo alemão, que um sobrevivente, se ele tem alguma coisa para fazer na vida, é a obrigação de contar o que aconteceu. E só para terminar, há algumas coisinhas que é interessante eu colocar aqui. A primeira coisa é que eu realmente, quando fui ver a galeria dos tradutores, dos intérpretes, eu realmente me encontrei com muitos judeus.
Sim, É. eu também fiquei A surpresa. metade daquelas pessoas. E eu pensei, bom, o que aconteceu? Como que é isso? E, evidentemente, não foi difícil eu fazer um pouco de história familiar e entender que como os judeus realmente são globalizados já há muito tempo e viajados, né? E viajados. E acabavam falando muitas línguas. Por exemplo, meu pai nasceu em 1907, quando a Grécia, a Salônica, cidade dele, era parte do Império Otomano. Em 1912, eles viraram gregos. Na família, eles falavam um jargão espanhol conhecido como ladino, que é a língua que os judeus trouxeram da Ibéria quando eles foram expulsos pela Inquisição. Então, provavelmente, eu escutei o ladino em primeiro, meu pai conheceu o ladino, conheceu o turco, aprendeu o grego. Quando fez 4, 5 anos, a família era classe média, parece, colocaram ele numa escola, no jardim de infância alemão. Alemão. Aquelas cidades turcas ali, todas elas eram, vamos dizer, infestadas por embaixadas ocidentais, cada uma tentando atrair, vamos dizer, simpatizantes. Quando foi para alfabetizar, eles colocaram numa escola francesa uma organização fundada por um ministro da educação francês do Império do terceiro do Napoleão III, Alliance Israélite Universelle, que um judeu francês, político francês, criou para civilizar, vamos dizer, os judeus da orla do Mediterrâneo sob o domínio otomano decadente, e que ele percebeu em algum momento realmente vamos dizer, o déficit civilizacional, vamos dizer assim. Então, resolveu ensinar francês, e meu pai aprendeu francês. Quando fez 16 anos e saiu da escola, ele foi para uma Amici d'Italia. Foi, aprendeu italiano. E o que aconteceu? E que me coloca muito interessante aqui nessa reunião. Quando a guerra é invadida, inicialmente ela é invadida por italianos e alemães. Os alemães ficam com a minha família em Salônica, e lá acaba com eles, e os italianos ficam com o sul, Atenas. E os italianos eram uma ocupação muito mais branda, certo? Até setembro de 1943, quando os italianos mudam de lado e eles se tornam inimigos dos alemães. Mas enquanto 1941, 42, em 41 eles entram na Grécia, 41, 42, 43, os italianos tomam conta da região de Atenas. E meu pai sabe falar italiano. E consegue entrar, vamos dizer, nos quartéis, parece que ele começou a vender miudezas ou coxinhas de galinha, alguma coisa assim e tal. E os italianos o perceberam, falaram, vem cá, você fala italiano. Nós precisamos de um hermenefs, em grego, que é a parte que me toca também, hermenêutica, né, a palavra grega, e hermenefs, ou hermeneus, como se diria aqui, é um tradutor. E eles falam para ele, nós precisamos de um hermenefs, alguém que fale italiano e grego. Aí isso petrificou meu pai. Conversou, é claro, em casa, tal coisa, eu não tinha nascido ainda.
obviamente, recusou. Ele não ia cair numa esparrela dessas, né? Que, obviamente, talvez uma recorrência do tradutor é ser associado ao, né? De ser associado ao patrão. Então, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ser tradutor do invasor? E assim acabou a pretensão dele, que se ele tivesse alguma, de ser tradutor simultâneo. E com isso, realmente, gostaria de encerrar essa conversinha nossa e agradecer a oportunidade. A gente que agradece. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. E, as histórias são fascinantes. E nós já estouramos o horário muito, mas eu gostaria de saber se a professora Mônica gostaria de fazer mais alguma colocação ou algum questionamento para o professor Christian, e se alguém da plateia teria algum questionamento, algum comentário. Acho que já nosso tempo também já estourou, né, professor? Nós já tomamos mais do seu tempo do que o previsto e agradecemos muito pela gentileza de ter nos ajudado a superar aí os desencontros tecnológicos e agradecemos muito pela presença e vou abrir a palavra para, se o senhor quiser fazer mais algum último comentário, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer também. Agora voltou a ter um eco. Sim, acho que agora foi. Eu gostaria de agradecer, achei super interessante todas as colocações, aprendi também um bocado com a professora Mônica, gostei muito de escutar também o Leon, a Sandra também, eu não conhecia ainda o Núcleo Anne Frank de Belo Horizonte, né? Eu sei de outros lugares, mas quando eu for para Belo Horizonte, certamente farei uma visita também para conhecê-los pessoalmente, né? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite muito gentil que a Larissa me fez, e estou à disposição para conversas futuras também. É isso. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, professor. E eu acho que nós hoje saímos, né, da abstração acadêmica e viemos para a prática, né? E a fala do seu Leon, ela fundiu a primeira fala, né, com a fala do professor e tal. Muito interessante a questão da hermenêutica e dos intérpretes. Né? Os pais do professor Christian, coincidentemente, também são tradutores, né? São intérpretes, não é isso, professor? Sim, sim. São professores de alemão, né? Mas eles sempre. Minha mãe é tradutora juramentada, alemão-português. Meu pai é alemão, e também fez por muitos anos tradução, né? E eles fizeram um pouquinho, algumas experiências de tradução simultânea e mais consecutiva, né? Porque para o alemão, tradução simultânea é um terror, né? Ele que está falando. Para o alemão, realmente é um desafio a mais. Mas é isso. Então, o aniversário de 80 anos da interpretação simultânea acabou gerando, né, um encontro muito fortuito e agradeço a todos pela presença essa noite. Obrigada pela tolerância com os soluços aqui, né, tecnológicos. Dona da casa e boa mineira, eu falo desculpa qualquer coisa. É assim que a gente fala? Desculpa qualquer Perfeito. Adorei. Muito obrigada. Reforço, professor, agradecimento, tá, pela acolhida na casa. Nós estamos ainda no meio da nossa jornada. Na semana que vem, nós ainda temos mais uma sessão, né, no dia 1º. Os professores convidados são da Faculdade Milton Campos e eles vão falar, porque, na verdade, quando estávamos pensando, né, sobre de que maneira fazer essa celebração fazer sentido, fizemos uma leitura do passado na primeira sessão, aqui um pouco do presente, né, dessa construção, né, da memória e do, né, que a interpretação também, né, e aí na terceira sessão nós vamos ver o que o futuro nos aguarda, que a IA chegou e estamos todos aí tentando entender qual é o papel dela em nossas vidas. Mas é isso, agradeço a todos mais uma vez em nome da AIC Brasil e da APIC pela presença e nos vemos em breve. Muito obrigada. Boa noite.